Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nossa live, Catarina atualizando em debate, com a doutora Fernanda Feltran, advogada, direito sistêmico. Vamos falar sobre direito sistêmico. Vamos aguardar um pouquinho, que a conexão aí tá um pouquinho ruim, mas nós estamos aí live. Vocês sabem que ao vivo aí tem muitas contradições aí, né? Agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença do Miller, doutor Miller, um grande beijo no seu coração, seja muito bem-vindo. Agradecendo a presença aí de todos, aguardando a doutora Fernanda Feltran, a advogada, vai falar sobre direito sistêmico. Eduardo de Campos, seja muito bem-vindo, Eduardo. A Sofia, boa tarde, Sofia, seja muito bem-vinda. Nós estamos aguardando aí a doutora Fernanda para falar sobre direito sistêmico. Você sabe o que é direito sistêmico? Você sabe o que o direito sistêmico pode fazer para você e para sua família? Então, a doutora Fernanda, aí, nossa convidada especial, vai falar sobre direito sistêmico. Nós estamos aguardando ela um pouquinho, né? Para saber que nós temos, assim, muitas perguntas. Desde já está aberto para fazer pergunta. Vamos saber muita coisa sobre direito sistêmico. Que técnica! Deve ser uma técnica maravilhosa, né? Sofia, ai Sofia, aluna da doutora Fernanda, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença. Ai, a professora Fernanda já está entrando aí, doutora. Vamos entrar ao vivo, doutora. Estamos aguardando aí só um pouquinho, ela está entrando, daqui a pouco ela vem ao vivo. Rosana Morgado, boa tarde, Rosana, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Maite Castelo, boa tarde, seja bem-vinda. Olha. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ó, vou chamar a doutora Fernanda. Ao vivo, doutora Fernanda, nós estamos aguardando a doutora. Vamos aguardar mais um pouquinho. A doutora Fernanda deve estar na conexão, que nem eu tive alguns probleminhas aqui na conexão. Doutora Karina, advogada, minha amiga, seja muito bem-vinda. Olha, cadê a doutora Fernanda? Vamos chamar a doutora Fernanda. Ela já está chegando. Acho que está chegando. Doutora Fernanda, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Que prazer enorme recebê-la aqui na live de Catarina Taulizani Debate. Como é que está? Eu que agradeço. É uma honra estar nesse canal, que é um canal tão importante, um canal tão... que tem uma propagação de conhecimento para as pessoas que atuam na área do direito, mas também para as pessoas que precisam ter conhecimento, para as pessoas que precisam ter acesso. Então, eu quero agradecer pelo convite. Eu estou honrada de estar aqui nesta tarde falando com você sobre direito sistêmico. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço. Tem alguns alunos aí da doutora entrando. Desde já eu quero agradecer aí os alunos da doutora, os convidados aí. Mas, doutora, eu estou muito curiosa aqui para saber essa técnica de direito sistêmico. Doutora,
O que é direito sistêmico? Bem, vocês me ouvem bem? Todo mundo me ouve bem? Me ouve bem, Catarina? Estou ouvindo bem. Alguém está ouvindo Muito bem? bem. O direito sistêmico, ele é um método de interpretação do direito tradicional. É uma forma de compreensão dos conflitos que levam as pessoas a baterem as portas do judiciário. Ai. Veja que interessante. Muitas vezes, nós temos conflitos ocultos, questões ocultas, que não são resolvidas pessoalmente durante a vida. Uhum. É o que a gente chama de emaranhado. São nós tão delicados que eles acabam alcançando um viés muito maior. E aí as pessoas não conseguem lidar com esses conflitos pessoais que às vezes vêm de relações familiares, problemas com a família ou de gerações anteriores. E as próprias pessoas, elas não têm consciência do que são esses conflitos. E esses conflitos vão se convertendo e começam a tomar um tamanho muito grande e chegam ao poder judiciário. Então, o direito sistêmico, ele é uma forma de auxiliar o direito tradicional para que as pessoas consigam resolver esses conflitos de uma forma que elas olhem para esses conflitos num primeiro momento, e a gente sabe que é difícil olhar para o conflito, não é verdade? Encarar o conflito, olhar para esse conflito, e aí, a partir desse olhar sistêmico, inicia um processo de conciliação, não é? Porque a pessoa, quando ela consegue entender qual é o emaranhado dela, quais são as questões dela, a dinâmica de um processo judicial ganha uma nova cara, uma maior facilidade de resolução do conflito, uma maior facilidade de composição amigável, e até o processo ele começa a tramitar com mais agilidade, com mais facilidade. Mas é isso, né? O direito sistêmico, ele vem para ajudar o direito tradicional, para auxiliar o direito tradicional nessa nova visão de direito. Basicamente isso. O direito sistêmico com a constelação é a mesma coisa? É diferenciado? Qual é a diferença dos dois? Então, são movimentos distintos. No primeiro momento, a gente precisa entender que o direito sistêmico ele é uma forma de interpretar o direito que utiliza os fundamentos da constelação sistêmica. Quais são esses fundamentos? São as leis sistêmicas de Bert Hellinger. Né? Bert Hellinger foi um filósofo, faleceu, infelizmente, o ano passado, estudioso das relações humanas. E quando ele fez todos esses estudos, passou a vida constelando, estudando as relações humanas, ele entendeu que existem 3 leis universais, que são as chamadas ordens do amor, ou leis sistêmicas. São as leis que vão reger as relações. Por quê? Porque as relações, elas são humanas e elas se configuram muito parecidas nas famílias, né? Essas leis sistêmicas, que são 3, lei do pertencimento, lei da ordem ou hierarquia, e a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Olha que interessante. Essas leis, elas se propagam sem que a gente perceba. Então, numa relação, por exemplo, familiar, a gente precisa entender que pai e mãe vêm em primeiro numa ordem de hierarquia. A exclusão no coração de um filho, por exemplo, de um pai ou de uma mãe, pode gerar um problema lá na frente. Então, por exemplo, o pai abandonou o filho longe de julgamentos, independente deste abandono, ele tem o lugar de pai.
Certo. Ele pertence a essa família como pai. Certo. O filho, quando ele passa uma vida toda entendendo que o pai o abandonou, ele até quer ter, porque no coração todo mundo quer amar seus pais. Todo Sim. mundo quer respeitar os seus pais. Certo. Ocorre que quando ele passa uma vida entendendo que ele foi abandonado, ele começa a excluir este pai dentro dele. E aí as relações deste filho passam a ser prejudiciais à vida dele. Ele não sabe que, na verdade, todas aquelas coisas que não dão certo, casamentos, divórcios difíceis, ações de guarda, questões sérias que acontecem no futuro, têm um fruto. Qual é o fruto? Essa exclusão do pai. Então, o fundamento sistêmico, ele é utilizado, da constelação, é utilizado no direito sistêmico. Mas, não necessariamente, a gente precisa constelar. Certo. Né? As pessoas têm um pouco de dúvida e me perguntam, Fernanda, é necessário constelar para aplicar o direito sistêmico? Existe um grande grupo que entende que a constelação ela é extremamente importante, o ato de constelar. Então, pegar os representantes antes da audiência de conciliação. Né? Então, por exemplo, numa mediação, eu sei que você é da área, não é? Então, você sabe bem o que eu estou falando, desse contato humano. Nesse né? conflito. Então, antes da mediação, por exemplo, ou da conciliação, seria feita uma técnica de constelação. Pode ser assim? Pode. Vamos dizer assim, doutor, eu estou num conflito. Eu estou lá num conflito, é uma briga, vamos falar de divórcio. Então, eu estou lá no divórcio, meu marido quer X, eu quero X, e assim vai. Eu posso aplicar essa técnica do direito sistêmico entre nós, para entrar dentro de uma conciliação para as partes sair bem, tanto eu satisfeita como o meu ex-marido. Mas para todos, gente, eu sou solteira, viu? Exatamente, é isso mesmo, é este o caminho, você desenhou o caminho que ocorre. Vamos pensar assim, uma situação de divórcio. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que o casal, quando ele está na situação de divórcio, mas este casamento não começou com um divórcio. Sim. Ele começou lá atrás, com uma situação de um relacionamento, de um amor, de uma paixão. E com o passar do tempo, quando este casal começa a se conhecer, começam a surgir as questões pessoais de cada um, tanto do marido quanto da mulher. Quando vem para a questão sistêmica, para o nosso olhar, quem vai receber este casal num divórcio, seja um advogado sistêmico, um mediador, um juiz de direito, ele vai adotar o que a gente chama de postura sistêmica. E o que é a postura sistêmica? É ajudar esse casal a se compor, a se harmonizar, a entender ela e ele, ou ele e ele, ou ela e ela, quais são as suas questões pessoais que não estão permitindo que eles, se tiverem que se separar, que seja de forma harmoniosa. Então, a postura sistêmica ela vai pedir, primeiro, que o advogado, ou o mediador, ou o juiz, ouça com atenção, porque o direito sistêmico ele é humano, não é? E ele se distancia do direito tradicional, que é formalidade, que é burocrático, que é cartesiano. Nesse caso, nós vamos ouvir os dois com uma escuta que a gente chama de escuta ativa, com um fim pacificador. Não é? Porque a gente sabe, Catarina, que um divórcio, ele é a ponta do iceberg. Certo. Os motivos reais
Eles estão guardados em cada um, as mágoas, os emaranhados, e principalmente quando há filhos. Porque a gente sabe bem, o divórcio começa, depois vem uma ação para regulamentar a visita, mais briga. Depois vem uma ação de guarda, mais briga. Depois, quando há algum problema nessa relação de pais e filhos, a gente sente que o casal discute ainda mais porque o conflito permanece. Então, veja, às vezes a decisão judicial, ela não resolveu a questão. Então, é muito interessante, no divórcio principalmente, que esse olhar sistêmico aconteça, e se necessário for, que as pessoas constelem, né? Façam o processo terapêutico. Nós recomendamos, claro, nós somos advogados, eu também sou consteladora, mas muitas vezes a gente percebe que o emaranhado é tão grande naquele casal que se tornou violência doméstica, por exemplo. Eu sei. Né? E aí, nesse caso, a gente recomenda sim a constelação, para que esse casal, independente de estar casado ou divorciado, se harmonize. Porque a violência doméstica, ela muitas vezes é mera repetição do que a pessoa viveu na casa dela, na infância. Né? Quantas mulheres a gente vê que tiveram pais violentos, e aí, durante a sua jornada, elas encontram um marido, se casam com ele e, de repente, se encontram em uma situação de violência doméstica. Sim. Aí elas conseguem se divorciar. Passa um tempo, elas até me dizem, professora Fernanda, eu tenho o dedo podre, não é possível. Porque elas encontram um novo relacionamento, de novo essa pessoa é agressiva. É um ciclo repetitivo, que a pessoa acaba trazendo à tona por conta de uma violação que aconteceu lá na infância. Então, o direito sistêmico, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar para essa pessoa esse padrão e ajudar que esse conflito se dissolva, efetivamente. Certo. É isso. E se dissolva de uma maneira que a pessoa também fique em paz. Porque quantas decisões, você que é experiente em processo, você sabe, a gente recebe sentenças, certo, e as partes, elas não saem satisfeitas. Certo. Não é verdade? Aí... Ou às vezes também fazem acordos e descumprem os seus acordos. Descumprem. Porque então, o direito sistêmico, ele ajuda, porque, por exemplo, as conciliações que acontecem, elas têm um índice de cumprimento altíssimo. Porque a pessoa está tão aliviada que ela resolveu o problema dela de uma vida inteira, que ela cumpre o acordo. Então, são movimentos que se complementam, né? O direito sistêmico e a constelação. Mas não necessariamente nós devemos constelar. Podemos usar apenas as técnicas, as dinâmicas, os fundamentos. E essas técnicas, doutor, eu posso até usar na minha própria casa, com a minha própria família, um desentendimento com o primo, um desentendimento com o irmão, aquela briga, e eu posso aplicar até essa técnica também. E essa técnica do direito sistêmico, ele pode ser aplicado dentro de uma audiência, então. De repente, está todo mundo numa audiência, o juiz pode até colocar as técnicas para as partes entrar em acordo, para poder fazer um bom acordo e ambas partes saírem satisfeitas. Pode ser exatamente antes e depois. Então, pode acontecer de várias formas. O juiz Sami Storch, que foi o juiz que trouxe a constelação lá em 2006, hoje, atualmente, ele faz constelação. Como ele procede? Ele reúne as partes, ele trabalha na vara de família, segunda vara de família de Itabu. Então, ele reúne ele faz de forma coletiva. Então, ele reúne as pessoas que têm a mesma raiz judicial de problema. Por exemplo, divórcio, né? Uma questão, ou guarda. Inventário. E ali, pode ser até no inventário. Desculpa, não entendi. Pode ser até no inventário.
Pode acontecer no inventário também. Qual é o objetivo ali? Fazer uma palestra para que, dentro daquela questão que vai acontecer, isso antes de uma audiência, por exemplo, Certo. tá? De conciliação. Reúnem-se as partes e aí é feita uma palestra falando sobre as leis sistêmicas, falando sobre as relações. Certo. E aí as partes vão ouvir. Num inventário, por exemplo, a gente sabe que o inventário ele traz dois fatores importantes. Um, os herdeiros, alguns, né, já em vida, desejando aquela herança dos pais. Não é? Certo. Quando há o falecimento, toda aquela energia beligerante, aquela energia confusa, vem à tona. Então, como nós tratamos? Primeiramente, a gente vai ordenar o inventário. Muitas vezes, por exemplo, o irmão mais velho, ele não deseja ser o inventariante. Ou ele não é respeitado na sua posição. Certo. Um irmão mais novo, por exemplo, vem e domina tudo. Eu vou ser o inventariante, eu vou fazer... Porque normalmente o irmão mais velho tem aquela coisa do pacífico, né? Ah, calma, vamos devagar, não é bem assim. E o mais novo já quer fazer, já quer acontecer. O que acontece? Esse inventário vai gerar problemas e vai ficar anos parado. Quando a gente recebe com um olhar sistêmico, com um direito sistêmico, a gente vai organizar o inventário. Primeiro ponto, a gente vai entender quem é o irmão mais velho, qual é a posição dele no inventário e mais, também ter um olhar para situações anteriores ao inventário. Por quê? Muitas vezes existiu um filho fora de um casamento. Certo. E às vezes o inventário ele não transita. Por quê? Porque não está acontecendo a colocação deste filho, que também é herdeiro, na posição dele de hierarquia. Então a posição desse filho, ela não está sendo respeitada. E como ela não está sendo respeitada, o inventário não anda. Então, nós temos um olhar, nós vamos conversar com essa família e trazer um olhar para esse conflito, porque, claro, existe um sentimento de mágoa de uma família por conta da existência de um irmão fora do casamento. Certo. Então, a gente faz um olhar humano para essa família. Né? Trazendo para essa família um olhar de composição, a entender que, primeiro, pelo direito tradicional, este filho também faz jus a uma herança. Não dá para excluir, não é? Certo, claro. Segundo, que energeticamente, a essa família, a este pai ou mãe que faleceu, ele tem o lugar dele ali. Então não dá para simplesmente fechar os olhos e falar, a gente não vai considerar. Vamos fazer esse inventário, o que está fora do casamento a gente não vai olhar. Não é possível. E o inventário não vai acontecer. Ele vai andar, e aí vai surgir um problema aqui. E aí problemas de todas as ordens, tá? Problemas, o processo não anda. O juiz não decide, não dá acordo, sabe aquela coisa que não vai. Não anda, ele não anda. Não anda, vai sendo postergado. Até que muitos, e eu já vi casos assim muito interessantes, muitos irmãos que estão aguardando o inventário para se libertar, falecem. E não conseguem sequer receber aquela herança. Por quê? Porque existe um emaranhado familiar. E mais duro de entender, e a gente tem visto muito, é que esse emaranhado ele vai para todo aquele ambiente familiar. Né? E ele acaba afetando casamentos, ele acaba reverberando nos filhos, ou seja, os netos, né, daquele falecido,
que crescem em torno de um processo de herança, né? Que crescem muitas vezes não gostando da família por conta de um processo de herança mal resolvido. Então, o direito sistêmico, ele vai trazer uma forma de alinhar, de facilitar, né, uma composição, uma mediação com mais tranquilidade, trazendo mais paz, pacificação para essas famílias. É dessa forma. Nossa, doutora, e isso pode até trabalhar o direito sistêmico nessa técnica maravilhosa que eu estou acabando de conhecer, que eu já estou até me apaixonando por essa técnica. Ela pode ser aplicada até na violência à mulher. Sim, sim, exatamente. Esse ponto é importantíssimo. Uma das grandes, eu diria, vitórias do direito sistêmico primeiro, a força da mulher, o empoderamento da mulher nesse sentido, porque quando a mulher conhece os seus conflitos pessoais, certo, quando ela conhece os seus desafios pessoais, ela avança, ela vai adiante na vida, ela encontra forças para seguir adiante. Existem muitas turmas de direito já no Brasil inteiro, com grupos especializados de mediadores, inclusive, só para tratar da questão da violência à mulher. Por quê? Muitas vezes, como eu te falei, a questão da violência, ela vem de um padrão repetitivo, que pode vir de um avô, que pode vir de uma situação familiar, um tio, que pode vir de um pai. E esta pessoa, esta mulher, muitas vezes ela caminha a sua jornada toda escondendo aqueles conflitos dela mesma. Porque muitas vezes não há uma possibilidade de se trabalhar, a gente sabe como as mulheres lá na infância, às vezes passam por abuso, ou passam por situação de violência, elas internalizam essas situações muito duras e elas não se realizam. Elas não se realizam nas suas profissões, ou às vezes não se realizam nos seus casamentos e não descobrem por quê. E aí, quando acontece a violência doméstica, a questão chega no fórum para um juiz de direito, que muitas vezes, não aplicando o direito sistêmico, ele vai olhar apenas pelo Código Penal. Esta mulher, ela sofreu a violência, o perpetrador vai ser punido, porque é uma questão entre o dar e o receber. Claro. Então, aplicando ou não o direito sistêmico, ele vai ser penalizado. Ele vai ser penalizado. Ocorre que a possibilidade desta mulher, depois de todo esse processo acabar, ela se relacionar com uma outra pessoa e sofrer novamente violência doméstica, é grande. Os juízes que vêm aplicando, os juízes penais, os juízes criminais, já vêm aplicando aquilo que a gente chama de justiça restaurativa e também a conciliação pelo direito sistêmico. Muitos estão fazendo o quê? Eles constelam efetivamente. Então, eles fazem o processo de constelação entre a vítima, né, entre o que a gente chamaria de vítima, né, que é a mulher que sofre a violência doméstica, e entre este marido, e com este marido. E quando é feito esse processo de constelação, esse olhar sistêmico, a gente percebe que o marido, muitas vezes, ele nem se compreende. Ele não entende por que ele chegou às vias de fato. E a mulher também não compreende por que esse conflito aconteceu. Então, esse processo é realizado antes da composição amigável da audiência, e nesse processo, ambos encontram as marcas que têm na sua própria vida.
E quando eles entendem que isso era fruto de uma situação do passado, eles conseguem o quê? Claro, uma conciliação, uma harmonização entre eles, mas mais importante que isso, eles não reincidem. Então, os juízes criminais, eles estão alcançando um índice muito alto. Por quê? Porque o que é importante? Não reincidir, não é? Porque o fato já aconteceu e quem perpetrou violência será punido. Claro. Não é? Porque o direito sistêmico, ele vai falar do conflito e ele fala da punição, sim. A pessoa deve ser penalizada. Porém, se ela não olha para isso, fatalmente, esta pessoa que gerou a violência, ou praticou um abuso, por exemplo, ele vai ficar preso durante um tempo, vai sair e vai praticar de novo. De novo, verdade. E com o direito sistêmico, isso não acontece. Com o direito sistêmico, essa pessoa, ela encontra dentro dela a razão. E aí, ela resolve, ela dissolve esse conflito. Daí, ela cumpre a sua pena e, a partir daí, não há reincidência. Desde 2006, né, o Poder Judiciário vem avaliando nessas varas em que há esse processo, o êxito da não reincidência. E isso é muito importante, né? É uma forma pacificadora de evitar que novas violências sejam praticadas, né? E é por isso que eu fico muito feliz de poder falar do direito sistêmico, porque ele é uma forma de olhar para os direitos humanos e para os direitos fundamentais, para a dignidade dos seres humanos, mas com uma força muito maior. Não é? Com uma força de olhar para aquele que está na nossa frente e entender que aquele conflito precisa ser dissolvido. A consequência é o processo resolvido. Mas o primeiro objetivo do direito sistêmico é ajudar a parte. Né? É um auxílio humano, em primeiro lugar. Porque é uma técnica maravilhosa, porque que nem na violência a mulher está magoada, machucada de toda essa violência. E de repente, fazendo essa técnica de direito sistêmico, praticamente as ambas partes se resolvem e dentro dela também, eu vou falar, é como se fosse uma cura, como se fosse uma resolução de conflito dentro dela. Porque a partir daquele momento que foi aplicado o direito sistêmico, essa técnica maravilhosa, eu acredito que a pessoa vai seguir a sua vida mais em paz, vai ter mais realizações no seu caminho de ambas partes. Porque hoje, no tribunal, né, você vê os divórcios, quando o pessoal assina, lá você vê a esposa chorando de um lado, o ex-marido do outro lado meio magoado, o porquê isso, o porquê que aconteceu. E essa técnica maravilhosa, que eu tenho um imenso prazer, que eu já estou apaixonada pelo direito sistêmico, aplicando na mediação, na conciliação e em audiência, é uma técnica maravilhosa. Eu acho que todos aí têm que fazer parte, né? Aplicar essa técnica aí, né, trazer essa técnica aí para as pessoas conhecer. Eu quero agradecer aí, doutora, os alunos da doutora Fernanda, agradecer aí a presença de todos, olha, a presença do corretor de imóveis na prática, olha que chique, hein? Estamos abertos aqui para pergunta, pode fazer pergunta para a doutora Fernanda aqui, que a doutora Fernanda está pronta aí para responder, que com essa técnica aqui maravilhosa, eu acho que tem tudo para ser o melhor, favorecer a todos. Sim. Né? Nossa! É verdade. E eu vi o corretor de imóveis aqui, mesmo em relações imobiliárias, Catarina, o direito sistêmico ele tem um êxito muito grande. Não é? Aquelas disputas
disputas imobiliárias que não têm fim, você utilizando as técnicas entre locador e locatário, agora nessa época de pandemia, nós temos visto grandes conflitos imobiliários, porque as pessoas não estão trabalhando, não têm condição, né, de pagar os aluguéis, e eu tenho sido muito buscada justamente para trabalhar nessa fase de conciliação entre locatário e locador, que não conseguem um consenso nesse sentido, o entendimento de que um precisa da renda para si, o outro precisa morar. E o êxito tem sido muito grande também, então fica a dica para quem trabalha com direito imobiliário, o direito sistêmico também é excelente. Até quero agradecer. Um pouquinho que eu estou aprendendo aqui com a doutora Fernanda sobre essa técnica maravilhosa pode ser aplicado até dentro de uma empresa, com funcionários, com um departamento, numa auditoria, por exemplo. Pode ser aplicado. É uma técnica maravilhosa, maravilhosa. Olha, exato. Marcafel, exposição clara e precisa. Parabéns. Nossa, a gente que agradece aí, Marcafel. Olha, exposição clara e precisa. Direito sistêmico é um olhar diferenciado dos advogados para resolver conflitos. Também concordo, doutora Karina. A doutora Karina aí, ó. Então, Karina, um abraço, minha querida. Um grande abraço. Quero agradecer a Karina. Uma pessoa maravilhosa, realmente. E essa técnica aí, doutora, do direito sistêmico, então ela pode surgir em várias situações. Tem curso para isso, doutora? Como que é essa? Sim, ela pode surgir em várias situações, até porque não é um novo ramo do direito, né? Então o direito sistêmico pode ser aplicado em todas as áreas. Então, como você disse, no direito do trabalho, por exemplo, nas relações do direito do trabalho, a gente vê grande aplicabilidade do direito sistêmico, porque muitas vezes a gente compreende que a relação entre colaborador e gerência, colaborador e empresa, existem questões pessoais que as pessoas levam e que os donos de empresa também levam, não é? A gente chama esse trabalho de constelação organizacional, né? Então, hoje a gente consegue constelar uma empresa para entender, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que a gente em consultoria já viu. Uma empresa que durante muitos anos teve um dono, um proprietário. E aí, ele vende essa empresa, passa para um novo proprietário. O negócio ia muito bem, deslanchava. E aí, essa empresa vai para outro proprietário, ele faz exatamente as mesmas coisas, só que ele não honra tudo aquilo que veio antes. Não é? Então, ele fala, eu que estou fazendo, tal. E aí, a gente percebe que essa empresa começa a degringolar, a se perder. E aí, quando a gente vai fazer, porque a constelação permite esse diagnóstico, né? Quando a gente vai fazer o diagnóstico da empresa, a gente percebe que essa empresa, quando ela recebeu essa empresa do proprietário, do dono anterior, alguns fatores que eram importantes não foram honrados, não foram respeitados. E é necessário haver essa lei sistêmica da hierarquia, né? E nas relações de trabalho também. Nas relações de trabalho, a gente percebe que muitas vezes aquele colaborador, ele ingressa com uma reclamação trabalhista e ele nem quer receber as verbas rescisórias, né? Mas ele quer o dano moral. Pode perceber. Muitas vezes ele não está nem aí para aquilo que efetivamente ele trabalhou, ele se dedicou, às vezes ele ficou 30 anos numa empresa e ele não recebeu as verbas rescisórias dele. Ele não quer as verbas rescisórias, ele quer o dano moral. Por quê? Porque esta relação sistêmica com a empresa de 30 anos, ali ele só esperava ser honrado.
Ele só esperava ser respeitado. E quando a gente chama tanto o reclamante quanto a reclamada para aplicar a técnica, a gente percebe que aquele gerente, ele diz, é verdade, eu não te honrei, eu não te respeitei. E muitas vezes, aquele funcionário, ele nem quer mais o dano moral. Porque tudo que ele desejava era o quê? A consideração, o lugar dele na lei de pertencimento respeitado, né? E aí a gente vê aquela solução e muitas vezes a pessoa fala, não, eu abro mão. E aí eu, como advogada, digo, não, equilíbrio entre o dar e o receber. Não é? A terceira lei sistêmica. Você faz sim jus à sua verba rescisória. Aceite. E aí, quando ele aceita em paz. E essa relação, ela não vai acontecer de novo com brigas, com discussões. Por quê? Porque tanto reclamada quanto reclamante agora estão em harmonia. E sobre cursos... Hoje, você me perguntou sobre cursos, hoje nós já temos pós-graduações em Direito Sistêmico, não é? Nós já temos pós-graduações pelo Brasil em Direito Sistêmico, são pós-graduações que capacitam profissionais. As comissões na OAB, temos muitas comissões, temos mais de 100 comissões da OAB sobre direito sistêmico. Então, a OAB também vem implementando essa técnica para os seus advogados atuarem e conhecerem, né? E eu sou professora de Direito, dou aula em faculdade, já venho palestrando bastante, falando sobre o tema, estou a caminho da criação de um instituto, porque eu tenho sido bastante solicitada, né? E aí eu vou também ministrar cursos de direito sistêmico, porque é um caminho, o Sam me diz isso e é verdade, é um caminho sem volta, Catarina. É um caminho sem volta. Eu falo que... É uma paixão. Eu falo que quem é advogada, eu também já advoguei bastante, hoje sou perita, sou administradora judicial, mas eu tenho alma advogada, né? Então eu falo assim que a gente tem um amor que não é nem pelas as rescisões, mas assim, pelo amor que você tem ao direito, porque o direito ele abre um leque tão grande que você quer uma, quer a outra, e quando você vai ver, você já está fazendo todas, você já está lá no meio, falando, mediando, conciliando, conversando. Eu falo assim, às vezes na parte que eu tenho da perícia, eu estou lá na perícia, daqui a pouco eu estou falando de advogado, eu estou falando de mediação, eu estou falando de conciliação, então eu falo que o direito ele é muito apaixonante. Então eu sou vítima de falar, eu amo o direito e assim, a técnica do direito sistêmico eu achei muito interessante falar, porque hoje as pessoas, né, que estão aí nos ouvindo, aí, acompanhando a gente, não têm o conhecimento dessa técnica maravilhosa que existe. Porque hoje não tem. Eu falo assim, eu brinco assim um pouquinho com alguns amigos, eu falo, pessoal, meus amigos, não existe briga. Agora é mediação, é conciliação. Agora eu vou falar, agora é mediação, é conciliação, é direito sistêmico. Exato, tá vendo? E sabe, o mais interessante é que a gente percebe que algumas pessoas, como você, já têm a postura sistêmica. É instintiva, ela é instintiva, porque, por exemplo, o fato de você criar um canal, né, para falar, por exemplo, sobre mediação, sobre juízo arbitral, sobre o direito sistêmico, já é uma postura sistêmica, já está em você, já é uma postura sistêmica. Porque, olha, doutora Fernanda, eu, assim... Eu pesquiso muito as minhas coisas, tudo que eu faço com muito amor, muito carinho, eu estudo muito, né? Então, quando eu quis montar o Catarina Taurizano em Debate, era isso, para conversar, debater e passar para as pessoas, não que as pessoas são leigas, elas não têm o conhecimento de câmara privada, de mediação, de conciliação, direito sistêmico é novo. Para nós, que nós conhecemos, trabalhamos no meio... Não, mas as pessoas que vão ouvir a gente
acompanhar a gente, vai falar de direito sistêmico. Nossa, eu posso aplicar no inventário que está na minha família. Eu posso aplicar eu e a minha irmã que estamos brigando, eu e meu marido. Então, esse canal que eu fiz, Catarina Taurizano em Debate, é para isso. É para as pessoas saberem o que tem. Porque as pessoas não são leigas. Elas não têm o conhecimento. Exatamente, e que bom poder passar esse conhecimento. Eu tenho vários alunos aqui nessa live e agradeço, vi que a Sofia está aí, a Sofia é representante de turma aqui nesse semestre e é uma pessoa super ligada nos direitos humanos e eu sempre digo aos meus alunos, abram a visão de vocês, tenham uma visão sistêmica para o direito, não advoguem, não trabalhem, não, se serão juízes ou promotores, apenas concentrados, Código Civil, Código de Processo Civil. Essa visão formalista, ela precisa sair um pouco de moda, é necessário porque... Catarina, o direito é dinâmico, ele é cultural, ele é humano. Como pode o direito se distanciar dos seres humanos e virar apenas processos, formalismo, papel, né? Ou agora de forma eletrônica que distanciou mais ainda, não é? Não dá. Então, eu digo aos meus alunos, vocês vão ser advogados, defensores, juízes, procuradores, mas levem para vocês o olhar humano do direito, né? Compreendam que o direito está a serviço do ser humano, e não o contrário, porque quantas e quantas decisões, eu nesses 20 anos de advocacia, muitas vezes vi questões acontecerem, de processos se perderem, por questões formais mesmo, né? A gente sabe, né? Questões formais, o cartesiano do processo, e quando a gente vem para o direito sistêmico, a gente se realiza e se apaixona, porque a gente vê um resultado positivo para a parte, né? Não é um resultado positivo, claro que a consequência também reverbera no advogado, porque as pessoas começam a nos procurar, elas nos procuram. Fernanda, eu não quero encarar um juiz. Eu não quero passar por um processo, eu não quero ouvir testemunhas, eu não quero sofrer mais. Por favor, me auxilie. E aí a gente entra, né, com uma mediação, porque o processo expõe muito as pessoas. Elas passam 5 anos da vida revisitando suas dores, e de repente uma composição, seja por mediação, juízo arbitral, direito sistêmico, aquela pessoa, ela olha e diz, eu posso resolver sem sofrer tanto. Então, que o judiciário fique com questões que exijam perícia, que exijam situações delicadas, que não se consegue um auxílio. Mas acredito, assim como o doutor Sami, que um dia o direito, ele já vai ser sistêmico. A gente não vai precisar, sabe, bater tanto na tecla. Ele vai vir naturalmente. Exatamente, é isso que a gente aguarda, nós, eu, você, a Karina, que é uma querida, nós fazemos parte dessa nova geração de pessoas com um pensamento do direito, com acesso a quem não tem conhecimento. E eu acredito que essas pessoas, elas vão seguir em frente e vão alcançar o direito sistêmico de forma natural. Não vai precisar ter uma Fernanda levantando a bandeira, né? O juiz, ele vai ter o olhar humano, o procurador vai ter esse olhar humano, o mediador vai ter facilidade. Então é isso, minha querida, é isso. As técnicas, a facilidade de aplicar as técnicas do direito sistêmico. Mas aí, olha, doutora Fernanda, olha, eu queria ficar aqui conversando o dia inteiro, a tarde toda, porque, olha, eu já me apaixonei por essa técnica de direito sistêmico.
Quando a doutora tiver mais novidade, traga para o nosso canal. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui no meu canal. Muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu respeito, por você ter passado essa técnica nova de direito sistêmico que as pessoas não conhecem e que a gente pode aplicar ou dentro de uma audiência, ou numa família, ou com os próprios amigos. Então, eu agradeço desde já a doutora e a todos que compareceram aqui nessa live aqui com Catarina Taurizano em Debate. Muito obrigada. Catarina, eu te agradeço pela possibilidade, é uma honra, eu já te disse, conhecer você é uma honra. Nossa, é uma honra, porque o teu trabalho é um trabalho maravilhoso, eu sei que você está no fórum, está na linha de frente, e sei dos desafios que vocês encaram todos os dias lá, e eu valorizo demais esses profissionais que têm um olhar como você tem. Agradeço a oportunidade, agradeço os meus alunos, agradeço os meus amigos, amigas, a todos que têm esse olhar e que me prestigiam também nessa nova etapa, né, da minha carreira, com esse olhar sistêmico para o processo. Desejo que esses nossos encontros reverberem a todos, certeza, que queiram conhecer, que queiram se aprofundar, e eu fico à disposição para esclarecer dúvidas. Se alguém tenha ficado com dúvida, eu estou à disposição nas minhas redes sociais, @profernandafeltrano no Instagram, me procurem, eu adoro falar sobre o tema, então vai ser um prazer. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço. O nosso canal sempre vai estar à disposição da doutora. Quando tiver novidades, pode vir, que o canal vai ser todinho para a doutora. Que bom. Excelente. Muito obrigada. Um grande abraço, Catarina. Um abraço a todo mundo que esteve presente. Até uma próxima. E eu, de novo, ressalto aos meus alunos e aos colegas advogados que estão nessa live, ou que não são da área, sigam o canal da doutora Catarina Taurizano em Debate. Pode seguir. Vocês vão aprender muito, técnicas novas. Será um imenso prazer receber todos. Muito obrigada, uma boa tarde. Olha, muito obrigada. Um grande beijo. Até mais. Um beijo grande, Catarina. Tchau, 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 pessoal. Até mais. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.